Hoje é uma noite muito especial, porque nós estamos encerrando um ciclo muito marcante na nossa história, na história do Encontro Cais. Nós estamos encerrando o estudo das cartas pastorais de Paulo. A gente incluiu Filemon no rolê, porque é uma carta bastante pastoral, apesar de não ser uma carta diretamente pastoral, ela é uma carta muito pastoral. Filemon foi muito apacentado ali, Onésimo foi muito apacentado nessa relação, não é? Se vocês, porventura, caso vocês não estejam familiarizados com essas histórias, graças a Deus o Senhor nos permitiu gravar essas mensagens. Elas estão disponíveis no canal do YouTube do Encontro Cais. E a gente pode, assistindo de novo, eu entendi que tem uma história sendo contada. O Senhor está contando uma história e hoje é a conclusão, é a última parte dessa história. Sabe, é como Star Wars 9, que a gente está esperando no final do ano. É como se fosse isso, é o fim da história. A gente vai ver o que aconteceu com todos os personagens. E talvez nem todas as coisas sejam contadas. Mas eu fiz um esboço que provavelmente eu não vou seguir. A gente seguiu as ordens cronológicas das cartas. É uma história sendo contada. Então, veja, a gente começou por Filemon, porque ela foi escrita primeiro. Os eventos narrados ali aconteceram primeiro. O escravo fujão, que foi resgatado, devolvido ao seu senhor, não mais como um escravo, mas como um irmão. Aquele que estava ofendido, aprendendo a perdoar, para que houvesse paz entre todos. Essa é a primeira carta. Nós somos esse escravo. Nós somos aqueles que éramos escravos dos nossos vícios, do nosso passado, do nosso pecado, e nós estávamos constantemente fugindo do nosso Senhor. Mas Ele nos encontrou, nos resgatou, e quando nós voltamos para casa, nós não voltamos mais como escravos, nós voltamos como filhos. E fomos recebidos como filhos em casa, parte da família. Isso é o que Deus está fazendo conosco. E Onésimo era inútil, dava prejuízo, era um escravo muito ruim. Lembrem, não vamos ser anacrônicos aqui. As relações trabalhistas eram muito diferentes naquele tempo, certo? Mas ele era um péssimo funcionário, digamos assim. Dava prejuízo para o seu senhor. Mas a partir daquele momento, o que era inútil passou a ser útil. E sabe, essa é a nossa história. Depois a gente viu a primeira carta de Paulo a Timóteo. Ao pequeno time, né? Como a gente se acostumou a chamar. O time era tímido, o time tinha certas dificuldades de se relacionar com as autoridades, era mais novo, estava numa igreja cheia de gente cabeçuda. Aí Paulo fala para ele, cara, acredita no evangelho que você recebeu, ele pode te tornar sábio. Acredita naquilo que você ouviu na sua infância, creia na palavra que foi semeada em você. E aí, esse Timóteo se torna alguém capaz de liderar uma igreja, e não só uma igreja, mas uma das maiores igrejas do seu tempo, um centro de missões. Uma das igrejas mais relevantes do primeiro e do segundo século foi a igreja em Éfeso, que foi apacentada por um garoto, por gente que não era muito mais especial do que eu e você. Por quê? Porque recebeu cuidado, apacentamento, direção. Teve alguém que disse, vai e faz assim, eu estou cuidando de você. Ouve as minhas palavras, confia no evangelho que você recebeu e você vai se tornar relevante no seu tempo. E foi isso que aconteceu com Timóteo. Porque ele creu. Depois a gente vê Tito. Tito era teleguiado, era um cara sério. Não tinha caô. Tito ia e fazia, resolvia. Paulo nem fala muito da personalidade de Tito. Alguns de nós aqui são assim, são pessoas que não são de palavras, são de ação. Deu uma missão para ele, não se preocupa porque vai concluir. Mas às vezes essas pessoas se tornam rudes demais, incapazes de compreender os aspectos humanos do trabalho. Tito foi mandado para um trabalho pesado, ele foi mandado para Creta. Creta é uma ilha de gente preguiçosa, violenta, com uma cultura terrível. E Paulo falou, Tito, filho, endurece a mão, cara. Esses caras aí vão te ouvir. Não arreda pé. Ensina. Não ensina a cultura grega, não ensina a cultura judaica, ensina o evangelho. E foi isso que Tito fez. Amém? Foi isso que Tito fez. A gente não tem muitas notícias do que aconteceu com a igreja em Creta.
a gente não sabe qual é o final dessa história. Tem uma ponta solta para alguém fazer um spin-off, talvez. E depois, a última carta, 2 Timóteo. Os primeiros 3 capítulos dessa carta, de 4 capítulos, não revelam muito do que Paulo estava sentindo, porque Paulo era alguém preocupado em ensinar, alguém preocupado em instruir, alguém preocupado em orientar. Essa era a maneira de Paulo apacentar as pessoas. Certo? Sabe aquele cara que quando anda com você está sempre te dando um conselho? Está sempre te fazendo o que fazer, falando o que fazer, às vezes é até chato. Porque todo o cara tem uma lição para te dar. Paulo era assim. O tempo todo ele estava instruindo Timóteo. Escrevia uma carta, não era para falar, meu cachorro teve filhote. Não era tipo, porque aqui está frio. Não, era para, você faz isso, faz aquilo, quando acontecer isso, responde assim. E Paulo, sempre focado, pragmático, colérico. Ele era o cara que queria ver o trabalho feito. Esse era Paulo. E é engraçado que às vezes a gente lê a Escritura não conseguindo ver as personalidades das pessoas que estão escrevendo. A gente lê tão pensando em, o que isso tem para falar para mim? É uma leitura tão autocentrada que a gente não se permite se relacionar com o texto como uma narrativa, cujos diálogos, principalmente nas epístolas, são diálogos. Claro, não são diálogos, não são monólogos, né? Porque o cara não tem resposta. Então, nesses monólogos, melhor falando, a gente percebe a personalidade do autor. E a gente vê que não são pessoas alienígenas, diferentes de nós. São pessoas com características que a gente consegue ver entre os nossos amigos. Quem aqui não tem um amigo focadão? Que é o cara que, missão, ele é tal. Tem uma parada para fazer, ele acorda cedo, ele se prepara, não sei o que, tal, nem dorme direito. Ele é o cara não, tô na pilha. Aí acaba, dorme 3 dias. Por quê? Porque ele é focado. Quem aqui não tem um amigo covarde, tímido, inseguro, que é um baita potencial, o bicho é um monstro, mas ele não acredita nele mesmo. Ele está o tempo todo, não sei, acho que não vai dar, não consigo. Você fala, vai bicho, dá um tapa na cabeça dele, vai. Quem aqui não tem um amigo assim? Quem aqui não tem um cara que não fala nada, mas ele é teu parceiro? Onde tu for, tá aquela sombra atrás de você. Você tá andando, eita, você. Por quê? É Tito. Toda igreja, todo rolê tem um Paulo, tem um Timóteo, tem um Tito. Eles são personagens reais, eles são pessoas. Para de ler a Bíblia como se fosse um livro escrito para anjos e por anjos. A Bíblia foi escrita por gente, para gente. Pessoas imperfeitas falando para gente imperfeita que é possível obter perfeição, crendo no Evangelho de Cristo Jesus. E aí a gente chega no capítulo... Bom, mais uma coisa importante. A gente talvez não tenha reforçado tanto quanto deveria, mas essa nossa série de mensagens tem um título e um objetivo. O título do nosso semestre até aqui, dessa primeira temporada de 2019, por assim dizer, foi Você Não Está Sozinho. Vocês lembram disso? Você não está sozinho. Cara, o que a gente viu nessas cartas foi um cara, ora preso com esperança de sair, ora preso sem esperança de sair, ora solto, ora em pobreza, ora em riqueza, ora, e ele apacentando pessoas. E dizendo assim, Timóteo, você está em Éfeso, mas você não está sozinho, porque eu estou aqui, da prisão de Roma, mas eu estou orando por você, eu estou lembrando de você, eu estou te escrevendo uma carta, você não está sozinho. Tito lá em Creta, cara, Creta era longe. Tito lá em Creta, Paulo escrevendo para ele, Tito, você não está sozinho. E nós aqui, olhando uns para os outros, o que nós queremos dizer é, você não está sozinho. Eu achei muito significativa a leitura que a Flávia fez, falando das dores do coração. Nós não podemos menosprezar as dores dos outros. Às vezes aquilo que é uma dor que para você não é nada. Você está chorando por isso?
olha o que eu passo. Mas cada um sabe da sua dor. O que dói em mim não dói em você. O que me fere não fere você. O que você tem que dizer para alguém em sofrimento é, cara, você não está sozinho, eu não consigo entender a sua dor, eu não consigo sentir a sua dor, mas uma coisa eu vou fazer, eu vou ficar do seu lado. E foi isso que a gente aprendeu nesses tempos até aqui. Nós aprendemos a confiar uns nos outros, nós aprendemos a admirar uns aos outros, a olhar para os outros, não mais com os nossos olhos de julgamento, de depreciação, de olhar para os outros e falar, estava indo bem, olha lá, escorregou, vacilão. Não, mas de olhar e falar, cara, você caiu, eu estou aqui para te ajudar a levantar, vamos junto até o final. Tudo bem, as pessoas talvez não façam tudo certo, mas nós também não fazemos. Nós somos iguais. Olha que legal. A gente pode ter misericórdia e compaixão dos outros porque nós nos vemos neles. Não é? Quando alguém fracassa do seu lado, o que você faz? Não sei. O que você faz, eu não sei. O que eu estou tentando aprender é estender a minha mão. E dizer, você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu não errei nisso, mas eu errei em outra coisa. Então, vacilão, bora, vamos junto. E a gente está tentando aprender isso. E foi isso até aqui. Porque o último capítulo que a gente vai estudar é a história de alguém que está sozinho. E alguém que nos deixou um legado. Alguém que nos deixou uma história muito rica. Cara, Paulo. Esse não é um estudo sobre Paulo, é um estudo sobre as cartas que ele escreveu, mas a gente acaba se relacionando muito com o autor. E Paulo foi talvez o maior evangelista da história da igreja, o cara que mais levantou igrejas, o cara que evangelizou o Ocidente. O evangelho chegou até nós porque Paulo pregou para algum espanhol, que pregou para algum português que se converteu e que entrou numa caravela e veio parar aqui e evangelizou os índios e os negros que vieram escravos. E a gente está ouvindo o evangelho de quem? De Cristo, que veio por meio de quem? De Paulo. Tem uma história, se você começa a traçar, um personagem atrás do outro, você consegue chegar lá nos apóstolos. O evangelho que nós pregamos é um evangelho, sim, apostólico. Há uma linha que vem dos apóstolos. A gente está falando de Paulo até hoje. Mas como é que Paulo morreu? Um rei? Ricão? Não, ele morreu sozinho, condenado numa prisão em Roma. Isso é o que torna o evangelho tão legal, cara. Aquilo que parece um fracasso aos olhos de todo mundo é a maior vitória do evangelho. E agora a gente vai acompanhar 2 Timóteo, capítulo 4, verso a verso, e a gente vai destacar alguns pontos. Se você tiver com a sua Bíblia, eu queria que você abrisse e acompanhasse junto comigo. Se você não tem a sua Bíblia, eu quero que você ouça bem o que está sendo dito. Eu estou sem microfone, mas eu acho que está todo mundo me ouvindo, certo? Está dando para ouvir? Aí no fundo também? A acústica do lugar, até eco, ajuda às vezes. Mas só às vezes. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, começa assim. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Paulo está aqui falando algo, e ele evoca testemunhas. As testemunhas são Deus e Cristo. O que ele vai falar é muito sério. Porque as testemunhas que ele chamou para acompanhar isso são Deus e Cristo. E sabe o que é que ele fala? Ele fala assim, pregue a palavra. Diante dessas testemunhas, ele fala, pregue a palavra. É como se ele dissesse assim, Charles, por Deus e por Cristo, eu te falo uma coisa, pregue a palavra. Esteja preparado. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Algumas traduções falam insta, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, insista em pregar a palavra, mesmo que isso pareça inadequado ou inoportuno. Não é a hora de falar de Jesus. Sinto muito, estou aqui para isso. É claro que esse pregar... Desculpa, caiu um negócio no meu olho.
Esse negócio de pregar, ele é acompanhado de encoraje com paciência e bom ensino. Em certas situações, confrontar as pessoas não vai ser a melhor ideia. Tenha paciência e o seu ensino seja saudável. Como é possível conciliar falar mesmo quando é inoportuno com ter paciência? É uma linha muito tênue. E eu não sei como equilibrar essas coisas. É o tipo de sabedoria que só o Espírito Santo pode dar para nós. Amém? Mas uma coisa é certa, você deve pregar a palavra. E depois ele fala o seguinte: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Em outras palavras, Paulo fala o seguinte: time, eu estou te mandando fazer uma parada que é um fracasso. Eu estou te mandando pregar o evangelho e ensinar as pessoas, mas vai chegar uma hora que isso não vai rolar, ninguém vai te ouvir. Timóteo, estou te mandando para um trabalho que é fracassado. É ou não é? Chega uma hora que as pessoas não querem mais ouvir o evangelho. Chega uma hora que as igrejas não querem mais pregar o evangelho. Chega uma hora que fica desagradável você dizer que a lei de Deus e a vontade de Deus é essa. As pessoas já não querem ouvir, elas estão atrás de mitos, elas estão atrás de mestres que lhes ensinem segundo a coceira dos seus ouvidos. E elas têm um amplo cardápio de firulas e rococós para ouvir que não seja a verdade do evangelho. E aqueles que estão bradando a verdade ficarão sozinhos. Nós não fomos chamados para sucesso nessa era, nós fomos chamados para fazer um trabalho fracassado. Os nossos ministérios são ministérios fracassados. Os nossos serviços a Deus são serviços que não estão atrás de perspectivas humanas de sucesso. Isso aqui cheio pode não significar nada. Isso aqui vazio pode ser um grande sucesso para Deus. Se estiver cheio de pessoas dispostas a ouvir mentiras e alguém disposto a pregar mentiras, isso é um fracasso. Se tiver uma pessoa disposta a ouvir a verdade e uma disposta a ensinar, Deus está contando isso como vitória. Então nós precisamos nos libertar das perspectivas de que toda pregação que a gente fizer vai ser pescar de rede. Às vezes você vai ganhar um, às vezes você não vai ganhar nenhum, a não ser você mesmo. É a sua fé ter aumentado. Continua pregando a palavra, tá certo? Se as pessoas não ouvirem, não desista. Você não foi chamado para ter sucesso segundo esse tempo. Você foi chamado para ter um outro tipo de sucesso, que a gente vai ver mais para frente. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Ou seja, foi ouvido, não comemora. Não foi ouvido, não desanima. Mantenha a sobriedade. Não se deslumbre com os sucessos e não desanime com os fracassos. Mantenha a sobriedade em todas as coisas. Pregou bem? Ótimo. Não fiz mais do que a minha obrigação. Pregou mal? Vai ter outra pregação. Confie no Senhor. Não é você o responsável por colocar a verdade no coração das pessoas. Isso é trabalho do Espírito Santo. O seu trabalho é abrir a boca e falar. Abrir a boca e falar. Certo, errado, tentando, não dando, engasgando, vai. O Espírito Santo convence os pecadores. Amém? O nosso trabalho é pregar o tempo todo. Aí, não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Nós somos muito covardes e nós morremos de medo de sofrer. A gente não quer acordar cedo para fazer um devocional direito. A gente não quer dormir tarde porque está servindo a igreja. A gente não quer deixar de ver a nossa série favorita porque naquele horário alguém nos pediu para ir para um ensaio, para ir para uma ajuda, para ir para um evangelismo. A gente não quer abrir mão, a gente não quer sofrer o spoiler.
Ah, não, se eu não ver Game of Thrones no domingo à noite, segunda cedo meu Twitter vai estar cheio de spoiler. Eu não quero passar por isso. Ah, mas domingo à noite tem atividade com a igreja. E aí, o que você faz? O que você escolhe? Como você gasta o seu tempo? Sofra, cara. Sofra. É sério. Sofra. Não tenha medo de sofrer. Quer ser relevante no seu tempo? Quer ser a companhia de alguém que te diz: ei, preciso da sua ajuda. Você não está sozinho. Então abra mão do seu próprio prazer e esteja disposto a sofrer. E depois ele fala assim: realize todo o ministério que lhe foi confiado. Cara, ministério não é uma parada gloriosa. Ah, Davi, você canta, então você é ministro de louvor. Grandes coisas. Ministério é serviço. Eu sou um servo e eu sirvo com a música. Eu sirvo com a pregação. Eu não sou mais importante do que aquele que faz o lanche, do que aquele que filma, do que aquele que abraça alguém, do que aquele que diz bem-vindo. Eu não sou mais importante. Ministério é serviço. A gente tem que começar a entender isso. Que todo aquele que deseja ter um ministério, ele tem que estar disposto a sofrer. Porque ele é um servo. E tem uma coisa muito legal quando ele fala assim: você deve manter a sobriedade. Mesmo que todo mundo esteja vendo um monte de pataquada, mesmo que todo mundo esteja amando mais o prazer do que a Deus, mesmo que todo mundo queira um ministério glorioso ao invés de um ministério servil, você não deve fazer isso. Eu lembrei da minha mãe. Porque minha mãe sempre me falou uma parada. Mãe, eu quero ir em tal lugar. Por que você quer ir lá? Porque todo mundo está indo lá. Ela olhava bem assim. Você não é todo mundo. É ou não é? Quem aqui já não ouviu isso da mamãe? Você não é todo mundo. Aqui é Paulo falando para Timóteo: Timóteo, você não é todo mundo. Nós não devemos querer parecer com todo mundo, ok? É bom ser diferente um pouquinho. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vida. A gente já viu Paulo falando assim: tenho esperança que o Senhor me livrará. Mas aqui ele não está falando isso. Aqui ele está falando assim: o tempo da minha morte está chegado. Já chegou. O Deus que livrou Pedro da prisão, o Deus que ressuscitou Paulo após ter sido apedrejado, o Deus que fez com que o veneno de uma cobra venenosa mordendo esse mesmo Paulo não lhe fizesse dano algum, o Deus que livrou Paulo de um naufrágio, o Deus que operava milagres e curas e prodígios por meio desse mesmo Paulo, agora não o livra da prisão. E ele diz: a minha morte está chegando. E sabe, não tem um pingo de remorso nessas palavras. Não tem um pingo de arrependimento. Não tem um passo para trás. Não tem um estou de malzinho com Jesus, porque ele não me livrou dos romanos. Tô de mal. Não tem uma gota de lamento. É uma constatação simples e fria. O tempo da minha morte chegou, eu estou sendo oferecido como sacrifício a Deus. Cara, o cara que viveu para o Evangelho, agora está morrendo por ele. E com a mesma bravura com a qual ele pregou, ele se calou. E entendeu? Com a mesma coragem com que ele viveu, ele agora morre. E não culpa Deus por isso. Porque ele entende. Filipenses, capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar
corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. É o mesmo cara. Ele não mudou de perspectiva. Ele aqui já entendeu. Agora eu sou mais útil, morrendo. Deus é mais glorificado pela minha morte do que foi até agora pela minha vida. E para que Deus seja mais glorificado, eu abro mão de pedir a minha liberdade. Eu vou para Cristo. Porque lá, de fato, viverei. Morrer é lucro. Desculpa, mas ninguém morre por uma fábula. O Evangelho é verdade. Ninguém dá a vida por uma mitologia. Se alguém tivesse mentido a respeito da ressurreição de Jesus, como tanta gente afirma nos nossos dias, Paulo teria voltado atrás. Mas esse cara aqui e muitos outros foram até o final. Não podemos negar o que nós vimos e o que nós ouvimos, sabemos que é verdade, ele está vivo. Vocês não acreditam? Tudo bem, eu vou morrer por isso, mas eu não vou abrir mão da verdade que eu creio. E morreu. E ele fala que o prêmio dele está guardado. Que prêmio? Um moribundo espera. Que prêmio um homem com a espada no pescoço espera? Sabe, 2 Timóteo, eu lembrei agora desse versículo. Aquele que é fiel para guardar o que lhe confiei. 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 2. 1:12, isso mesmo. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Paulo sabe que o prêmio dele é a vida eterna. E essa vida eterna já é hoje. E mesmo que a carne dele venha a padecer, ele não é essa carne. Ele é algo que a gente não sabe o que é ainda, porque está com Cristo nos céus. Colossenses 1:3. Quando Cristo se manifestar, nós seremos manifestados juntamente com Ele. E aí nós saberemos quem somos. Cara, você não é essa carcaça de carne que você carrega, arrasta. Não é. Você é algo que nós ainda não sabemos, mas sabemos que será semelhante a Jesus. Porque nós, 1 João 3, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Não tema perder os prazeres desse tempo, porque há algo que nós nem sabemos o que é por vir. Nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí Paulo continua. Por favor, venha assim que puder. Por mais que esse homem seja inquebrantável, ele pede companhia. Por mais que ele seja corajoso, por mais que ele não tema nem a morte, ele está pedindo para aquele que é o filho na fé dele, venha ter comigo, venha. Será que ele estava pedindo para Timóteo vir tipo um ninja e libertá-lo da prisão e fazer um... Timóteo, venha com um plano de extração. Não é isso que ele fala. Ele fala, venha me ver entregar a minha vida por amor de Jesus. Demas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida e foi para Tessalônica. Paulo foi abandonado uma vez por alguém que amou o quê? As coisas dessa vida. Paulo estava entregando essa vida para ter a verdadeira vida, mas Demas abandonou Paulo porque amou essa vida. Vocês estão entendendo?
Crescente foi embora para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Lembra de Tito? Tito não estava com Paulo aqui. É muito provável que Tito não tivesse abandonado Paulo por vergonha ou por qualquer coisa assim. Ele tivesse deixado Paulo ali porque havia igrejas para cuidar. O trabalho não podia parar. Mas Tito, que havia sido um grande companheiro de Paulo antes, já não estava aqui. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Aqui a gente lembra de Atos 15, em que em Atos 15, Paulo e Barnabé, que eram grandes amigos, grandes companheiros de ministério, se separaram por causa desse garoto, Marcos, que era primo de Barnabé. E ele teve medo, era muito longe para ele ir, aí ele estava indo com Paulo na viagem e ele desistiu, foi para casa. E Paulo ficou muito bolado com isso. Porque ele falou assim, como é que esse cara abandona a gente aqui? Estamos indo aqui, Paulo sempre colérico, sempre em frente, né? Esse menino não vai andar comigo não. Aí, não, deixa o menino novo. Não quero esse menino comigo não, vou pegar outro e vou embora. Aí ele pegou o Silas e foi embora, e Barnabé ficou com Marcos. Marcos foi tímido, foi vacilante nesse momento. Errou? Talvez. Paulo errou por não ter acolhido Timóteo? Talvez. Mas aqui no final da vida, ele fala assim, traz o garoto, porque ele vai ser útil para mim. Quer dizer, até aqueles que fracassaram no passado têm direito a uma segunda chance. Então, se você está aqui e já errou em alguma coisa e acha que talvez não tenha jeito, você está errado. Certo? Existe esperança para você. Amém? Enviei Tíquico a Éfeso. Éfeso era onde Timóteo esteve. Paulo, mesmo diante da morte, ele estava preocupado com a saúde das igrejas e ainda estava mandando gente para cuidar das igrejas. Quando vier, não esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Vou trazer uma capa? Isso é muito pessoal, cara. Eu acho isso muito bonito. Traz o meu blusão que eu deixei lá na casa do Carpo, traz o meu casaco da engenharia, da UNB, traz o meu, traz o meu blusão que eu deixei lá. É muito pessoal, né? Traz o meu casaco. Tá frio aqui em Roma, vai chegar o inverno. Aí depois ele fala assim, traga meus livros, especialmente os meus pergaminhos. Um homem diante da morte pede companhia, capa e livros. São escolhas dignas, eu acho. Livros são bons amigos. Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. Da primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Sabe por que ninguém quis ir testemunhar junto com Paulo? Porque se você fosse testemunhar junto com Paulo, era capaz de você ser preso como cúmplice dele. Então as pessoas que estavam com Paulo, mesmo os cristãos da igreja em Roma, mesmo os companheiros de Paulo, estavam com medo de perder a vida. Estavam amando essa vida mais do que amavam a próxima, que é a verdadeira. Então o abandonaram no tribunal. Eu me pergunto se eu não faria a mesma coisa. Eu me pergunto se eu não seria o vacilão que ia deixar o irmão que estava lá enfrentando um juiz por causa do evangelho, se eu não ia abandoná-lo também. Eu tenho esposa e filhos, como é que eu vou desamparar a minha família? Não, morre aí, mano, estamos aqui orando por você. Mas ir com ele, não foram. Em muitas situações, com muito menos dano para nós fazemos a mesma coisa. Em muitos momentos, irmãos nossos vão passar por momentos difíceis, mesmo no serviço ao Senhor. O cara vai viajar numa viagem missionária. É difícil para ele achar um companheiro para ir com ele. Porque ninguém quer parar a vida normal para se dedicar ao Evangelho.
Ninguém quer abandonar essa vida por causa da próxima. E vou te falar, isso é muito comum. O cara vai estudar para dar uma mensagem, não tem ninguém que acompanha ele nisso. O cara tem que se preparar para fazer não sei o quê, ninguém vai com ele. Ele vai visitar uma família que está doente, ninguém vai com ele. Eu te pergunto, que tipo de companheiros nós temos sido dos irmãos? Até agora eu não falei de ninguém que estava indo ser condenado à morte. Eu falei de gente que estava indo para trabalho que você não teria prejuízo nenhum, a não ser o seu tempo e o seu conforto. Que são coisas que, convenhamos, dá para abrir mão. Dá ou não dá para abrir mão? Nós precisamos aprender a acompanhar os irmãos. Acompanhar as pessoas que estão em dores e em sofrimento. E ser companheiros de verdade, para que ninguém diga, eu estou sozinho. Para que ninguém diga, todos me abandonaram. Paulo está falando isso. Me abandonaram. Mas ele está pedindo, meu filho, vem. Oh, meu Deus. E depois Paulo fala que isso não seja cobrado deles. Todos me abandonaram e que isso não seja cobrado deles. Quando eu li isso, sabe o que eu lembrei? Uma das primeiras experiências que Paulo teve com o Evangelho não foi quando ele foi visitado por Jesus no caminho de Damasco, mas foi quando Estevão estava sendo apedrejado. E quando Estevão estava sendo apedrejado, Paulo ficou olhando isso e Paulo consentiu na morte de Estevão, guardou as vestes daqueles que estavam fazendo isso, ou seja, ele ajudou o rolê e ele viu Estevão dizer uma coisa. Enquanto as pedras o atingiam, Estevão falou assim, Senhor, perdoa os que estão fazendo isso. Não imputes isso para eles como pecado. Paulo está ecoando aquilo que ele ouviu, de ter misericórdia, de ter misericórdia. De as pessoas te ofenderem, te abandonarem e você falar assim, Senhor, perdoa. Perdoa porque amou o presente século, porque ainda não te conhece. Perdoa porque me abandonou, mas não impute isso como pecado. Perdoa, Senhor, perdoa, que isso não seja cobrado deles. Isso é o amor de um homem maduro, que já entendeu que não vive mais para si, portanto não tem direito de condenar ninguém. Vive pelo amor e pela misericórdia que o alcançaram um dia. E se o Senhor não imputou os nossos pecados do passado como motivo para não nos chamar no tempo, quanto mais nós, que ainda somos pecadores, não podemos imputar pecados às pessoas. Posso te falar uma coisa? Perdoe, cara. Perdoe. Não imponha para as pessoas pecados, mesmo que elas tenham cometido. Não imponha, porque não é você que perdoa pecados. Não grude em alguém algo que você nunca mais pode tirar. Você não pode perdoar o pecado de um irmão. Só quem pode fazer isso é Deus. Então não o condene. Os irmãos erram e continuam sendo irmãos. A nossa função é perdoar as pessoas que não nos pediram perdão. Porque perdoar alguém que se humilhou diante de você é fácil. Isso até os gentios fazem. Jesus fala, não é? Amar os que te amam é boi. Todo mundo faz isso. Mas e amar quem não te ama? Aí existe reino de Deus. O reino de Deus não se move nas esferas naturais. Ele se move além do natural. É natural perdoar alguém que você gosta e que te pediu desculpa. Sobrenatural é perdoar alguém que não merece o seu perdão. E é a isso que nós estamos sendo chamados. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. E Ele me livrou da boca do leão. Que boca do leão que Deus livrou Paulo? Ele ainda está condenado. Ele ainda vai ser morto. Não livrou de boca de leão nenhuma. Não, livrou sim. Ele livrou dessa boca de leão aqui, que 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, peraí que Pedro é um livro
aqui, 1 Pedro 5,8, fala o seguinte: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Sabe qual foi o leão que Paulo foi livrado aqui? O leão de desistir da fé e de dizer, não, ok, Jesus, tudo bem, adoro o imperador, tudo bem, está tranquilo, desculpa, vacilei aí, e com isso ser livrado da morte. Sabe qual foi o leão que ele foi livrado? O leão da desistência. O leão de abrir mão do evangelho por causa do prazer, do conforto e da vida. Paulo foi livrado do leão da desistência, da falta de fé, da falta de coragem diante de um juiz que poderia livrá-lo. Mas ele falou assim, não, eu prefiro a morte do que abrir mão de Jesus. Ah! Cara, que hombridade, mano. Que coragem. De quantos leões você tem sido vítima? Quais são os leões que te devoram? Você pode ser livrado deles. Mas quando você ama a sua vida, você é carnal. E carne é a comida favorita do leão que anda ao nosso redor para nos devorar. Mas se você é piedoso, você se torna espiritual. Não há carne exposta para que o leão possa vir procurar devorar você. E aí mesmo que você padeça, segundo esta vida, você é salvo do leão da desistência e permanece com a vida eterna para a próxima vida, que é a que importa, ok? A gente vive quanto tempo? 80 anos? 90 anos? Compara isso com a eternidade. A eternidade, 90 anos é bastante tempo. Eu vivi 33, eu acho um tempão. Mas comparado com a eternidade, não é nada. E eu pretendo passar a eternidade vivendo. Então, é ok abrir mão de algumas coisas aqui agora. Amém? Especialmente a desistência. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para seu reino celestial. Livrará de todo ataque maligno. Um cara condenado falando que está sendo livrado. Isso aqui é sobrenatural, isso é reino de Deus. Vocês estão entendendo? A perspectiva de Paulo não é a mesma que a nossa, mano. Ele está se sentindo livrado, amarrado numa prisão. Ele está livre, porque ele não é escravo do desejo de amar a sua vida tanto que não possa abrir mão dela por causa de Jesus. Ele me levará em segurança para o reino. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Essas são as últimas palavras de Paulo. Eu estou aqui para viver pelo Evangelho e para morrer por ele. E eu vou ser levado em segurança para o reino de Deus. Cara, isso é muito heróico. Isso é muito bonito, isso é santo. Cara, a gente não abre mão, mano, de 5 minutos. A gente não abre mão de 15 minutos para ler a Bíblia. O cara estava dando a vida. Não era 15 minutos, era a vida. Paulo tinha desistido de se casar. Paulo tinha desistido de viver em conforto. Paulo tinha desistido de tantas coisas porque ele queria viver para o Evangelho. E agora ele estava abrindo a mão até da vida. Deus, eu abri mão de tudo por você. E você vai me deixar morrer agora? Sim! Sim, porque isso é viver, é ser tão livre que não é apegado nem à própria vida, por amor de Jesus. E aí ele termina de boaça. Envie minhas saudações a Priscila e a Áquila e a família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Pô, assim, notícias do dia, né? Ela falou assim, então, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Cara, olha o que ele acabou de falar e para ele é segunda-feira, entendeu?
Vocês estão entendendo a leveza com que Paulo encarava esse momento? A segurança que ele tinha em Cristo? Segurança. Eu estou seguro. Ele cuida da minha vida. E depois ele fala assim: faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. E é isso que dá título à nossa reunião de hoje, né? Venha antes do inverno. Ele está falando isso para Timóteo. Timóteo, venha antes do frio. Primeiro que você vai trazer minha capa. E segundo, que sempre haverá um inverno. Eu queria fazer uma aplicação aqui meio maluca. Todos nós temos invernos. E é muito bom quando você tem alguém que chegou antes do inverno. Alguém que estava do seu lado no começo da treta. Nós precisamos ser esses amigos que surgem antes do inverno. Seus companheiros, cara. Na hora da dor, na hora do sofrimento, você já tem alguém ali. Alguém em quem você confia. Alguém para quem você pode abrir o seu coração. Alguém que você fala assim: eu confio em você, porque você estava aqui antes da luta começar. Você me conhece. Vamos juntos. Entre nós aqui, nós precisamos construir esse tipo de relação. Não espere o seu irmão estar diante da espada. Não espere o seu irmão estar no inverno. Não espere o rei da noite aparecer. Esteja na vida dele antes. Amém? Seja companheiro das pessoas. Esteja próximo. Quando alguém te perguntar, quando você perguntar para alguém, você está bem? Pergunte com a intenção real de saber se a pessoa está bem. Então, nem pergunte. E se a pessoa te disser, não estou, ouça. E você que ouviu uma pergunta, você está bem? Responda a verdade. Vamos parar de relacionamentos fúteis e instrumentais, em que nós somos companheirinhos, coleguinhas de rolê. Não somos. Nós somos irmãos em Cristo. Isso aqui é uma igreja. Nós estamos aqui para ser irmãos uns dos outros. Eu não chamo o Charles de meu irmão, porque a gente é da ZL em São Paulo e todo mundo é irmão. Não é isso. Eu chamo de irmão porque nós somos filhos do mesmo pai, o mesmo sangue foi derramado por nós, nós somos comprados para ser uma família. Eu vou passar a eternidade do lado do Charles. Então, se eu não conseguir passar o presente com ele, o que eu vou fazer com ele o resto da minha vida na eternidade? Então, acostume-se com o irmão que está do seu lado, porque ele será o seu companheiro para sempre. Abra o seu coração para ele. Se você é o vacilão, que fica dando vacilo com o seu irmão, para de fazer isso. Porque você vai dividir o reino de Deus, que é eterno, com ele. Ele vai ser o seu companheiro para sempre. Eu vou ficar olhando para o Vitor sempre. Graças a Deus que é ele, né? Podia ser alguém mais feio. Seja companheiro de fato das pessoas. Venha antes do inverno. Isso é muito legal. Isso é muito doce. Filhão, meu brother, venha antes do inverno. Por favor, a capa vai fazer falta. Eubulo lhe manda lembranças e também Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Que o Senhor esteja com seu espírito e que a graça esteja com todos vocês. E aí Paulo voltou para segunda-feira e voltou a tratar as coisas com aquela simplicidade e com aquela pureza de quem não tem medo de morrer, porque sabe que viveu pela coisa certa a vida toda. Sabe, eu achei que eu ia me debulhar em lágrimas aqui enquanto estivesse pregando, porque foi o que aconteceu comigo todas as vezes que eu tentei preparar essa mensagem. Eu não estou fazendo isso, eu estou bastante surpreso. Mas o fato é que nós esquecemos, na nossa geração, nós estamos tão cercados por confortos e mimos, que nós esquecemos que a vida sem desafios não vale a pena. Né? E que viver por algo te obriga a necessariamente estar disposto a morrer por aqui. Como que você sabe se você está vivendo para algo? Vivendo com um objetivo, se você está disposto a morrer por aquilo. Está fazendo sentido? Você está entendendo? Agora, a questão é que o Evangelho tem sido mais um dos mimos na nossa vida, mais um dos confortos que a gente tem.
Porque a gente sente uma dor no peito, um vazio, e a gente procura conforto numa relação social chamada de igreja, num clube de interesses, em que as pessoas lá estão lá para satisfazer e acalentar suas almas mutuamente. Ouvir um louvor que as console, para ter aquela good vibe, entendeu? Todo mundo ali benzinho, todo mundo naquela catarse, chora, levanta a mãozinha. Aí vem a palavra, o cara fala um monte de baboseira lá para você que faz você se sentir melhor, eleva a sua autoestima, te trata como o último bibelô da sala de cristais, porque você é importante, que você é precioso, que Jesus te ama tanto, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você sai de lá com o seu ego tão macio, tão afagado, que esse efeito da droga chamado falso evangelho dura até um tempinho, mas não muda a sua vida. E aí você volta a todas as prisões e todos os desesperos e todas as tristezas, porque sua vida não mudou, você continua escravo. E aí quando o efeito da droga passa, você volta a sofrer com tudo que te atormentava antes, porque não mudou sua vida. Nós precisamos parar de ter medo do confronto que o Evangelho traz, porque o verdadeiro Evangelho é uma parede contra a qual você vai se chocar. Você está vindo loucaço na direção da morte. Eu vou me matar, cara, vou me jogar ali, vou viver a vida louca até morrer de vida louca. E aí o Evangelho aparece na sua vida que nem uma parede. Você, tromba numa parede a 5 por hora, dói o nariz. Tromba numa parede a 60 por hora, você vai se arrebentar. O Evangelho não vai negociar com você, ele é uma parede, ele vai ficar parado aonde ele tem que ficar. A dor do confronto depende de quão rápido você está caminhando para a morte. Se você estiver correndo com toda a vontade do mundo, a palavra da verdade do Evangelho vai chegar que nem um soco na sua cara. Já correu contra a mão esticada de alguém? Nunca fiz, deve doer. Jesus está no teu caminho, com a mão esticada, e é você quem vai trombar com ele. Porque ele não vai te golpear. É você que está vindo na direção contrária e vai encontrar o Evangelho. Ah, doeu aquela pregação. Lógico, você estava correndo para a morte, trombou com uma parede. Aquela dor te livra. A dor da palavra te cutucando, te cortando, te quebrando, te confrontando. O martelo e o fogo, de Jeremias 29, baterem em cima de você. É a sua salvação. Pelo amor de Deus, agradeça a Deus por toda vez que você ouviu uma mensagem que te deixou com vergonha. Você, vergonha, eu estou com vergonha de quão pecador eu sou. Graças a Deus, é a sua salvação. Porque se passar a mão na sua cabeça e dizer que você é especial, não é evangelho, tá ok? Evangelho não diz que você é especial. O Evangelho diz que você é depravado, que você nasceu para morrer, que você é escravo do pecado, mas em Cristo você é livre. Se você se submeter a Ele e obedecê-lo e viver para a glória de Deus, você será livre da morte eterna. E só dói porque você estava correndo na direção oposta. Paulo se chocou com essa parede um dia, lá no caminho de Damasco. Aí ele falou assim, o que eu tenho que fazer, Senhor? Foi tão forte a pancada, ele estava vindo. O nego fala que ele estava no cavalo, eu acho que não estava no cavalo, mas sei lá, cavalo ou não. Ele estava rapidão e tal. Aí Jesus apareceu. Deve ter doído tanto, porque ele estava odiando o Filho de Deus e disposto a matar aqueles que o amavam. Cara, foi uma porrada, foi um choque na parede, que daquele dia em diante, ele não viveu mais para si mesmo. Ele falou, cara, a parede está aqui, eu vou na direção contrária. Eu vou viver para Cristo. E agora, nós encerramos esse ciclo de mensagens, esse estudo, com algumas conclusões finais. Primeiro, você não está sozinho. E aquela pessoa que te diz que você está errado, talvez seja a pessoa que mais te ama. Certo? O confronto do Evangelho não é para a morte de quem ouve, é para a salvação, é para a redenção, é para a graça. Segundo,
Se toda vez que você ouve uma palavra parece que você está batendo numa parede, é sinal que você precisa mudar de vida, cara. Muda de vida. Terceiro, se você quer viver para algo, esteja disposto a morrer por aquilo. Se você quer viver para Cristo, morra algum tempinho para ter uma vida devocional de verdade. Leia a Bíblia, ore, congregue, sirva na igreja em que você está. Alguns de vocês não pertencem a essa comunidade de fé. Sirva na igreja em que você está. Seja servo dos irmãos. Se torne servo do Evangelho. Amém? Não tenha medo de sofrer. Não tenha medo de pegar no pesado. Garotos, carreguem o peso. Meninas, carreguem o peso. Deus está fazendo uma transição geracional no nosso tempo. A gente está vendo o fim de uma era. Os nossos heróis estão morrendo. Estão dando a vida pelo Evangelho. E muitos de nós estão tão encantados com o Evangelho do coach e do afago no ego, que não vão suportar o peso da cruz quando essa cair nos ombros. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão abrir mão do Evangelho. Mega igrejas, mega estruturas, mega sistemas, tudo vai ruir quando aqueles que estão sustentando isso caírem ou morrerem, finalmente passarem. Porque nós, jovens, não temos ombros fortes, porque fomos massageados a vida inteira no nosso ego. A hora que o peso de sustentar o testemunho de Cristo cair sobre nós, nós vamos ser amassados pela cruz de Cristo. Ah, tá pesado, chega, não quero Jesus mais. Essa vai ser a nossa reação. Aqueles que aqui estão ouvindo um evangelho que é uma parede, toda vez. Mas é para que quando chegar a nossa vez de sustentar o testemunho, nós tenhamos ombros muito fortes para levantar a cruz de Cristo e falar assim: vivemos por Ele, estamos dispostos a morrer por Ele também. Dias negros virão. Nós não estamos com expectativa de melhorar a nossa condição. Estamos com expectativa de que venha trevas, inverno e sofrimento. Os White Walkers estão do lado de lá da muralha, ok? E nós não temos dragões. Mas nós temos uma coisa, uma fé inquebrantável. Olhando para Paulo, morrendo de maneira serena, nós queremos encarar a nossa vida de maneira igualmente serena. Certo? Bom, não sabemos o que aconteceu com Timóteo. Não sabemos se Timóteo chegou antes do inverno. O final da história está em aberto. O que nós sabemos é que Paulo morreu decapitado. Pedro morreu crucificado, porque ele era judeu. Então ele passou por essa humilhação. Paulo era cidadão romano, então ele teve uma morte mais humana. Ele foi decapitado. Esse é o fim da história. Graças a Deus ele não desistiu e deixou para nós esse legado de suportar até o fim. E a semente que nos gerou no Evangelho foi regada com o sangue de Paulo. Nós somos frutos do sacrifício de muitos homens ao longo da história que desejaram morrer para imitar o sacrifício do seu Senhor, que também morreu por eles. Amém? Agora a gente não vai morrer. O máximo que vai acontecer é nego botar apelido na gente. O máximo que vai acontecer é alguém te zoar. O máximo que vai acontecer é você ficar sem uns 2 ou 3 amigos. É o tipo de amigo que você não tinha que ter mesmo, né? É tão pouco que nós estamos sofrendo por causa de Jesus. Eu queria terminar com uma oração.